Livro Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Caso 4. Passando a referir exemplos de transfiguração com indícios de concretização ectoplásmica, não posso deixar de aludir aos famosos alongamentos do corpo de Daniel Douglas Home, antes de tudo porque tais alongamentos constituem já um princípio de manipulação ectoplásmica do corpo do médium, depois porque, durante alguns destes alongamentos, sucedia observar-se a transfiguração mais ou menos ectoplásmica do seu rosto. Limito-me a narrar, a propósito, 2 breves episódios, que extraio de um longo estudo publicado no volume 4 do Journal of the Society of Psychical Research, julho de 1889, páginas 101 a 136. Escreve o General Boldeiro. Em poucos minutos Daniel Douglas Home caiu em profundo transe. Levantou-se e passeou em volta durante breves instantes, depois veio a mim, tomando-me pela mão, eludindo a si próprio na terceira pessoa, disse: "Deverás observar os pés de Dan Home, e verificar que ele não se move do chão, e dirás aos outros que observem atentamente sua cabeça." Assim fiz, enquanto ao mesmo tempo se assistia ao espetáculo do seu corpo alongar-se até atingir a um comprimento maior de 9 polegadas ou um pé. Quis abaixar-me e controlar-lhe os calcanhares, que pousavam regularmente no soalho. A luz de um bico de gás iluminava em cheio a sua pessoa. Era um espetáculo extraordinário. O médium murmurou: "Agora aproxima-te mais." Ele permanecia sempre com a estatura aumentada de um pé. Tomou minhas mãos, levou-as aos 2 lados do próprio corpo, um pouco acima dos quadris, onde encontrei um vácuo correspondente entre o cós das calças e a barriga. Assim continuou: "Palpa-Dan, a fim de que fiques plenamente satisfeito." Pousei as mãos sobre seus flancos e senti que as suas carnes se contraíam. Fitei Home. Voltar à estatura normal. Mas logo renovou a prova. Novamente seu corpo se alongou, e senti suas carnes se distenderem sob minhas mãos, para depois se contraírem novamente, apenas retomadas por ele à estatura normal. Vê-lo alongar-se e diminuir-se daquela forma, com os pés sempre imóveis no chão, era um espetáculo estupefaciente. Extraio de um longo estudo publicado no volume 4 do Journal of the Society of Psychical Research, julho de 1889, páginas 125 e 126. Este outro é um fenômeno de alongamento com transfiguração ectoplásmica do rosto. Relata o Sr. Hawking Simpson. No ano de 1868 eu quis investigar os fenômenos que se produziam com a mediunidade de Daniel Douglas Home. Em uma sessão realizada sob boa luz, tive oportunidade de controlar o fenômeno do alongamento e contração do seu corpo, e isto repetidas vezes e em rápida sucessão, no centro do quarto. Daniel Douglas Home estava em transe, mas falava sem interrupção. Pus-me diante dele, introduzindo os meus pés sob a ponta de seus pés, vale dizer que ele estava com os calcanhares no soalho e os próprios pés sobre o peito dos meus. Depois coloquei sobre as nossas cabeças um grande caderno de música e entreguei-me à observação do seu rosto, ao mesmo tempo Lord Crawford, depois Lord Lindsay, apalpava-lhe os músculos e as pernas, vigiando atentamente a barriga do médium, que se elevava lentamente 2-3 polegadas acima da cintura para, após, voltar ao primitivo tamanho. Depois trocamos de incumbência e eu encarreguei-me de vigiar os músculos, as pernas e as vestes do médium, porém mais estupefacientes ainda se mostraram as transformações do rosto, o qual alternadamente se fazia mais largo e longo e em seguida muito menor, enfim, voltava às dimensões normais.
No primeiro caso, seu rosto parecia aumentar e adquirir gradativamente volume em cada uma de suas partes, depois também gradativamente se reduzia, tornando-se cada vez menor, e os seus traços diminuíam, caso em que a pele do rosto ficava profundamente contraída e flácida. Depois disso foi levitado e vimos-o oscilar no ar como um pêndulo, assim se transportando até o divã. Ninguém se lhe achava próximo. Quando desceu sobre o divã, despertou bruscamente e correu ao jardim, onde foi acometido de vômitos. Enquanto e produziam os fenômenos, falou sempre na terceira pessoa, como se tivessem estado presentes diversas entidades espirituais que o dirigissem. Com efeito, elas assim se exprimiam. Agora faremos isto e aquilo outro etc., etc. Extraio de um longo estudo publicado no volume 4 do Journal of the Society of Psychical Research, julho de 1889, páginas 123 e 124. Tendo em vista este último episódio, não padece dúvida de que, no caso de Daniel Douglas Home, não se tratava de transfiguração por contração e adaptação dos músculos faciais, mas de um verdadeiro e adequado processo de concentração ou manipulação ou materialização ectoplásmica, o que é, sobretudo, demonstrado pela importante particularidade da pele do rosto do médium, nos processos de diminuição do mesmo rosto, se mostrar profundamente contraída e flácida, indício certo de subtração de substância ectoplásmica, em quantidade considerável, dos tecidos do rosto do médium. Do ponto de vista do significado teórico do fenômeno de transfiguração, nota-se uma radical diferença entre as modalidades com que ele se produzia com Daniel Douglas Home e as com que se produz quase sempre com os outros médiuns, isto é, ao passo que, com estes últimos, se observa quase constantemente que a transfiguração implica uma tentativa mais ou menos bem-sucedida de representar o rosto de uma defunta que se diz presente. No caso de Home, ao contrário, é claro que as personalidades mediúnicas operantes se propunham exclusivamente transformar o rosto do médium, variando-lhe as dimensões, ora aumentando-as, ora reduzindo-as notavelmente, e isto em correspondência com o outro fenômeno simultaneamente operado do alongamento e redução do seu corpo.